Pode levantar a sua mão e adorar a Deus. Eles voam como águias e se alimentam de toda palavra que sai da boca de Deus. Eles rompem com a gravidade, eles trazem a eternidade em si. A eternidade. Eles podem ministrar, eles têm acesso ao santo lugar. Eles discernem o tempo e a estação. Eles são os valentes de Gideon. É você? Eles são civilização. Uma nova criação. Astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Civilização de fé. São aqueles unidos pais do profeta, profecia, cientistas espirituais. Eles enxergam o invisível e desafiam o impossível pela fé, pela fé. Eles receberam um novo nome, eles viram um sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens, em poder e glória. Eles são os filhos do jubileu, predestinados para ter o que Adão perdeu. Eles reabriram a possessão e deixaram a obra da escravidão. Eles são, canta a civilização de fé. Civilização, uma nova criação. Oh, astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Canta a civilização. De fé, são aqueles dos pais do profeta, profecia, cientistas espíritos. Civilização de fé, civilização de fé, uma nova criação. Astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Aqueles dos pais do profeta, profecia, cientistas espirituais. Eles captaram a visão de Neemias para reconstruir os muros. Eles falam
falam a língua incompreensível, selos, trovões, teofanias, redenção. O mundo não entende. Eles podem ir onde Enoque foi, caminhar em todas as dimensões. Eles têm o segredo da adoração e entram em sua presença com revelação, porque eles são civilizados, uma nova criação, astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Civilização de fé, são aqueles mundos tais do profeta, profecia, cientistas. Civilização, civilização de fé, uma nova criação, astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Civilização de fé, são aqueles mundos raios do profeta, profecia, cientistas espirituais. No princípio, Satanás se infiltrou no Éden, chegando ao ventre da mulher. Corrompeu o paraíso, trouxe morte e escuridão. Mas Deus vingaria sua intromissão. Em pleno Éden satânico, uma esposa pra se escolher. O povo feito a sua imagem, seu sangue, sua linhagem. Enquanto o mundo nada sabe, ele conheceu você. Ele a conheceu, a conhecer, a conhecer. Profeta, profecia, cientistas, civilização, civilização de fé, uma nova criação, astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Civilização de fé, são aqueles do profeta, profecia, cientistas espirituais. Cientistas espirituais. A civilização de fé, uma nova criação. Civilização, uma civilização de fé, cientistas espirituais. Civilização.
Boa noite, irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus continua nos abençoando. E como sempre falamos, estamos mais uma vez agradecidos a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele nos concede, de estarmos aqui na casa de Deus, para mais uma vez trazermos esse programa que Deus tem nos dado. Nosso programa Vem Ver. E Deus tem nos abençoado e estamos crendo que Ele o fará assim, mais uma vez, nesta noite, Então, estamos agradecidos a Deus por tudo, e como sabemos que o tempo está passando muito rápido, muito corrido, então vamos entrar no nosso assunto desta noite, e queremos falar um pouco sobre a linhagem que manifesta a civilização de fé, porque existe uma civilização de fé e nós precisamos entender quem é essa civilização de fé, de onde ela vem, como ela é manifestada, quando ela é manifestada, em que tempo ela entra nessa plenitude dessa manifestação, E pensando nisso nessa noite, para essa noite, E vendo que a plenitude, nós estamos hoje vivendo na plenitude da palavra, e como eu estava pensando, como que a plenitude tem começo, Por quê? Porque tem coisas que vão acontecer, E nós sabemos que tem coisas que vão acontecer quando nós voltarmos depois da tribulação. Então, nós temos que chegar à plenitude. Nós alcançamos a plenitude nesse corpo, alcançamos a plenitude no corpo teofânico e alcançamos plenitude no corpo glorificado. Então, tudo isso mostrando que a plenitude, nós já estamos na plenitude da palavra, Nós já estamos na plenitude da palavra. E a plenitude de um traz o outro. A plenitude desse corpo, quando entramos na plenitude da palavra neste corpo, então traremos o corpo teofânico. A plenitude da palavra no corpo teofânico traz o corpo glorificado. A plenitude no corpo glorificado. Isto o profeta nos falou, mostrando para nós alguns exemplos, como ele disse que o clamor, estou sem óculos hoje, meu óculos quebrou, E o outro ainda não ficou pronto, Então, como ele disse que o clamor de uma era trouxe a outra era, e o clamor de outra era trouxe a outra era. E agora nós chegamos na 7ª era da igreja, na última era, não tem mais eras, então não há outra era mais por vir, Não há mais era de igreja, porque entramos aí na era da palavra, Entramos na eternidade, a palavra é a eternidade, a palavra é Cristo, tudo é Ele, Então entramos, não tem era da igreja para vir mais. Então entramos nessa eternidade, E somos o povo agora, que não estamos aqui para trazer outra era. Nós estamos aqui para trazer o rapto. Deus nos predestinou, vê que Deus trouxe dentro da eleição de Deus, cada um dentro de uma era, e se nós observarmos, cada um chegou à plenitude da sua era. A era de Éfeso teve a sua plenitude. A era de Esmirna teve a sua plenitude. Quando nós olhamos para Lutero, para Wesley, para os pentecostais, aquilo foi a plenitude da era deles. A plenitude da era de Lutero foi a justificação pela fé. A plenitude da era de Wesley foi a justificação pelo sangue. E os pentecostais tiveram a sua plenitude. Mas tudo dentro das suas eras.
Agora, nós estamos na plenitude, não das eras, nós estamos na plenitude da palavra. E essa plenitude da palavra, ela começa aqui, vamos dizer assim, mas essa plenitude, nós entramos na eternidade, né? Nós vamos para a eternidade com a plenitude da palavra, porque é a palavra que está sendo arrebatada, né? Então, essa plenitude da palavra vai para a eternidade. Então, nós sabemos que tem coisas que nós começamos aqui, tem coisas que nós vamos manifestar no corpo teofânico, e tem coisas que vamos manifestar também no corpo glorificado. E quando nós começamos a pensar sobre essa civilização de fé, né, essa linhagem que vai manifestar, que traz essa civilização de fé, nós voltamos lá em Gênesis, nós vamos ler a nossa escritura, né, de hoje, e está aí no livro de Gênesis, capítulo 4. Está aí no livro de Gênesis, no capítulo 4, e o versículo 1 e 2. Que nós estamos falando da linhagem que traz a civilização de fé. Veja. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E foi Abel pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Pronto. Então daqui nós partimos com as duas linhagens. As duas linhagens elas partem aqui do Éden, né? Ou aqui do jardim, a linhagem de Caim e a linhagem de Abel. Aí nós vamos ver na Bíblia que essa linhagem de Abel ela vai ser sucedida por Sete, porque Caim mata Abel, como nós sabemos, Caim mata o seu irmão. E logo Deus levanta Sete para vir no lugar de Abel. Então, através de Sete, né, nós temos aí a sequência das duas linhagens. E não há terceira, quarta, quinta. São duas linhagens, são duas forças, são dois poderes. E nós sabemos que o mundo inteiro é governado por esses dois poderes. É o bem e o mal, né? Então, veja, daí partem as duas linhagens. E nós precisamos, como cristão, na hora que nós estamos vivendo, né, e isso, o profeta nos fala que isso é um segredo, isso é um mistério que precisa ser revelado para nós, que nós precisamos saber quem nós somos. E a palavra já nos mostrou quem nós somos. Nós já sabemos quem somos, né? Então, se nós já sabemos quem somos, e o profeta disse que uma coisa que intrigava ele era uma pessoa não saber quem ela era. E aí ele dá o exemplo da mula, né? Aqui na mensagem, se Deus é conosco, onde estão todos os milagres, parágrafo 203, ele começa a falar, nós vamos começar a leitura, ele fala assim: como eu disse há pouco, se há uma coisa que é uma coisa ignorante, é uma mula. Ela não sabe quem é seu pai ou mãe. Ela é uma coisa híbrida, vê? Ela não sabe que pai ou mãe. Ela não sabe, né? É uma mula. É uma mula. Ela não sabe a que pertence. Isso é como alguns destes cristãos híbridos, assim chamados, bem educados por suas denominações, mas um bom cavalo de sangue tem linhagem. Veja, mas um bom cavalo de sangue tem linhagem. Ele sabe tudo a seu respeito. Não, ele sabe tudo a seu respeito. Ele sabe de onde ele vem, para onde ele vai, quem é o seu pai, quem é a sua mãe.
de qual família ele veio, para onde ele está indo, né? Isso é um bom cavalo puro, de sangue, que tem linhagem. Ele fala mais. E um bom cristão de linhagem sabe onde o tesouro de Deus está. Eles sabem que eles são nascidos da palavra. Veja, um bom cristão sabe onde os tesouros de Deus estão. Ele sabe que eles são nascidos da palavra. A palavra é feita carne neles, nos cristãos. Naquele que sabe a sua linhagem. Naquele que sabe de onde ele veio, para onde ele está indo. Cada palavra que Deus diz, eles não discordam com ela. Eles dizem, correto, amém e amém. Eles apontam com um amém, todas as vezes. Amém, amém. Alguma coisa neles pontuam aquilo por si mesmo. Não é forçado. Não é um coral ensaiado onde o pastor diz amém e a igreja amém. Né? Não é um ensaio. Né? É eleição, é linhagem. Né? Ele sabe de onde ele vem, ele sabe para onde ele está indo, então ele pontua a palavra com amém, ele confirma aquela palavra. Ele sabe, né, quem é o seu pai, quem é a sua mãe, e nada é forçado. Né? Então ele sabe que há uma linhagem, ele sabe que ele pertence a uma linhagem que manifesta uma super raça, uma civilização de fé. Cientistas espirituais. Nós vamos ver mais na frente que a ciência progrediu tanto, diz o profeta, e a ciência faz as suas misturas, as suas invenções, criam as suas coisas tão mirabolantes, mas os cientistas espirituais, nós somos o único povo na Terra que temos a fórmula para sair da Terra. A ciência tem a fórmula para voar no avião, numa espaçonave, para ir até determinado lugar, mas nós, essa civilização de fé, somos o único povo na Terra que temos a fórmula. Temos os ingredientes. Aí misturamos uma coisa aqui e essa mistura é a palavra misturada com palavra produz rápido. Nós somos o único povo que temos a fórmula, temos o segredo. Quantos segredos a ciência tem que é escondido às 7 chaves? Mas o nosso segredo, a nossa fórmula, foi nos revelado em 7 selos. Né? Vamos mais aqui, para nós adiantarmos. Vamos mais, falando dessas linhagens. Né? José, encontrando seus irmãos, no parágrafo 113, ele fala assim: agora observe, antes da destruição antediluviana, houve uma longa linhagem de homens que desceram através dos filhos de Caim, da terra de Nod. E eles eram cientistas, espertos, inteligentes, homens maravilhosos. Eles até mesmo temperavam os metais, eles construíam casas, eles eram uma civilização maravilhosa. A Bíblia vai em frente e diz como eles trabalhavam com o cobre, como eles trabalhavam com os metais. Porém, o outro grupo, era peregrino. E a civilização, a palavra civilização, ou o significado de civilização, é quando um povo alcança a plenitude, é o auge, melhor dizendo, que uma sociedade pode alcançar. Então ela se torna uma civilização. Existem determinadas partes no mundo que não é chamado civilização, porque as pessoas passam fome, porque as pessoas não têm
rede de esgoto, porque as pessoas não têm infraestrutura, então não é chamado civilização. Porque uma civilização é o auge que uma sociedade alcança, quando ela consegue todos esses benefícios, então isso se torna uma civilização. E isso é trazido por um governante, por uma liderança. Existem governantes e eles trazem, através desses benefícios, dessas obras, eles trazem, então, as civilizações. Estamos chegando em algum lugar aí, né? Um governante, para trazer uma civilização, mostrando uma, entre aspas, uma igualdade, né? Estamos chegando a algum lugar aí. Ainda ele continua dizendo assim, mas, se você observar, ali veio uma grande civilização, através daquela linhagem de Caim. Ali atrás, que começou a chegar. Quando o homem começou a se multiplicar, eles começaram a sair atrás de diferentes tipos de educações e assim por diante, e descobriram coisas, invenções. Um grande trabalhador com madeira, como eles construíram e começaram a construir, e construir, e construir, era o sinal de que o fim estava próximo. O progresso, a civilização, mostra que o fim está próximo. Você já viu a predileção deles pela construção que temos agora? É novamente o sinal do fim do tempo. Então, o avanço da ciência, o avanço da civilização, que nós vamos ver que essa civilização não é a civilização de Deus, o avanço dessa civilização, o avanço da ciência e todas essas coisas, mostra novamente o sinal de que de que é o fim do tempo. E grandes descobertas da educação e grandes acontecimentos da ciência, o progresso da ciência, é um sinal do tempo, é um sinal do fim do tempo. Veja, o que a ciência tem feito nos últimos poucos anos, que coisa! Apenas as coisas que foram feitas, o que são? A aproximação do fim do tempo. Um sinal que todos os crentes, aí ele coloca os 3 pontinhos, é um sinal que todos os crentes devem observar. Porque nós sabemos que ele disse que como foi nos dias de Noé, assim também seria nos dias da vinda da manifestação do Filho do Homem. E nós vemos os mesmos sinais em todas as coisas, né? O progresso da civilização mostra o fim do tempo. Agora, se a linhagem de Caim, se através de Caim, se a linhagem de Caim trouxe uma grande civilização de homens cientistas, de homens inteligentes, como nós estamos lendo, né? E a linhagem de Sete. O que traz a linhagem de Sete? Nós poderíamos pegar aqui vários parágrafos do profeta, poderíamos entrar na Bíblia e podemos ver como que a linhagem de Caim trouxe essa grande manifestação desses cientistas. Vemos como eles construíram, como diz o profeta, pirâmides, como eles construíram a esfinge, como eles começaram a edificar a Torre de Babel, porque tudo ali foi a linhagem de Caim, né? A linhagem de Caim construindo Torre de Babel, e todos esses progressos cientistas que nós temos, tudo isso é a linhagem de Caim. Todo esse progresso científico que nós temos de computadores, de internet, todos esses mecanismos que nós temos, isso é a linhagem de Caim. São homens inteligentes, são cientistas. E Deus veio
nesse tempo final, e Deus deu um grande drible, né, nessa civilização, e através dessa ciência maldita, Deus agora usa para o benefício da palavra, para que a palavra seja espalhada, né, pelos 4 cantos da terra. Mas tudo isso é o progresso da ciência, mostrando o quê? O fim do tempo, que a hora tem chegado, que o tempo acabou, né? Agora, se a linhagem de Caim, nós vimos lá em Gênesis capítulo 2, capítulo 4, melhor dizendo, versículos 1 e 2, nós vemos as duas linhagens. E se a linhagem de Caim trouxe proliferou essa grande civilização de gente cientistas, essa grande civilização que nós vemos hoje no mundo, e a linhagem de Sete? O que trouxe a linhagem de Sete? Qual é a linhagem? A linhagem que manifesta a civilização de fé, né? Vamos ver mais aqui o que o profeta disse para nós. Na mensagem de Hebreus, capítulo 3, 202, ele fala assim: mas nós observamos, Hebreus capítulo 3, ele fala assim: mas nós observamos a linhagem. Então de Sete, um homem humilde, verdadeiro, um homem de Deus, não sabendo muito das coisas do mundo. Veja, Sete, estamos vendo a linhagem de Sete. Não sabendo muito das coisas do mundo, não se importando com as coisas do mundo, a linhagem de Sete, colocando de lado cada fardo e crendo em Deus. Olha a linhagem de Sete. E se tornando profetas, e grandes homens no reino. Não são cientistas mundanos, são profetas e grandes homens no reino. Aí chegaremos no ponto que esses grandes homens dos reinos, esses grandes profetas, nós vamos ver pela palavra que eles se tornam cientistas, sim, mas cientistas espirituais. Não são cientistas para descobrir fórmulas, para fazer coisas, invenções mundanas. São cientistas que descobrem, que entram na mente de Deus para nos trazer a revelação da palavra. Cientistas espirituais para ler e dar sentido à palavra. Porque nós vemos a palavra, o mundo vivendo com a palavra fechada, as igrejas pregando com a palavra fechada. Mas nós temos cientistas espirituais, Deus tem colocado cientistas espirituais para abrir a palavra e para interpretar a palavra. Não trazendo a interpretação do homem, né? Porque nós sabemos que Deus é o seu próprio intérprete. Mas Deus tem os seus cientistas. Se Satanás tem os seus cientistas para elaborar fórmulas e fazer tantas coisas, Deus tem cientistas espirituais, né, para dar sentido à palavra. Não sabendo muito das coisas do mundo, não se importando com as coisas do mundo, mas colocando de lado cada fardo e crendo em Deus. E se tornando profetas e grandes homens no reino de Deus. Enquanto o outro mundo religioso ria deles, criticavam deles, mas chegou a hora quando veio o julgamento e o dilúvio. Ele está falando daquela geração, né? Mas veja a linhagem de Sete. Profetas, grandes homens no reino de Deus. Por isso, Deus tem abrido os nossos olhos para nós vermos de qual linhagem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. E ver que através de Sete, nós vamos ler aqui,
em Gênesis capítulo 4, que foi através de Sete, né? Vamos ler aqui, Gênesis capítulo 4, versículo 25 e 26. E Deus não faz nada por acaso. O nome de Sete não é Sete por acaso. Não é por acaso. Deus sabia o que estava fazendo. E ele fala assim: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Enos. Então veja, e então se começou a invocar o nome do Senhor. Então observa que a adoração foi restaurada através da linhagem de Sete. A adoração foi restaurada através da linhagem, veja, e Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. A adoração foi restaurada através da linhagem de Sete. E Deus não colocou o nome de Sete, não foi por acaso. Não foi por uma coincidência. Deus sabia o que ele estava fazendo. Porque através do Sete, nós sabemos que não estamos confundidos, nós sabemos que o sétimo depois de Adão é Enoque, mas observe aonde a adoração foi restaurada, no nome de Sete, e o nome Sete, esse nome Sete que foi colocado, o nome Sete significa colocar. Então veja que Sete colocou a adoração de volta. E a adoração foi restaurada por meio da linhagem de Sete. Então veja, a linhagem de Caim traz uma civilização de cientistas, de homens inteligentes, de homens astutos, como a própria serpente que era lá no Jardim do Éden, né? Astutos, inteligentes, mas a linhagem de Sete traz de volta a adoração. A linhagem de Sete traz de volta a adoração. A linhagem de Sete também traz uma civilização de adoradores, né, que adora debaixo da revelação da palavra. O profeta fala assim na mensagem A Semente da Serpente, 147. Ele fala assim, deixa eu fechar um pouquinho, e observe, a semente da serpente, recorde que a semente da serpente ela é religiosa. Observe isso. Começa a se mover agora por alguns minutos aqui. Aqui vai a semente da serpente. O que aconteceu com eles? Agora, deixe-me ler isso simplesmente algo. Deixe-me ler. Simplesmente algo que escrevi nesta tarde. O que veio através da linhagem de Abel? Ouçam isto. A linhagem de Abel. Logo veio Abel. Depois de Abel veio Sete. Depois de Sete veio Noé. Depois de Noé veio Sem. Depois de Abel veio Enos. Depois veio Sete. Depois veio Noé. Depois veio Sem. Depois veio Abraão. Depois de Abraão veio Isaque. Depois de Isaque veio Jacó. Depois de Jacó veio Judá. Depois de Judá veio Davi. Depois de Davi veio Cristo para a perfeição. E eu coloquei que depois de Cristo veio a noiva. Da linhagem de Sete. Que Caim, a linhagem de Caim manifestou o que eles são. Agora, a linhagem de Sete, Deus está mostrando quem eles são também. Foi por isso que Deus vem nessa era, nesse tempo, e abre a palavra para nos mostrar, para nos revelar quem nós somos. Para nos revelar quem nós somos.
Porque tem um segredo aqui, porque isso tem que saber, por isso nós temos que saber a nossa linhagem. Olha o que o profeta disse aqui, a mensagem de pergunta e resposta número 3, sobre Hebreus, né? 37. E se você observar, da linhagem de Caim vieram homens sábios, da linhagem de Sete vieram homens religiosos, quer dizer, a videira íntegra, a videira verdadeira, Cristo. Bem ali, aqueles dois trouxeram a própria linhagem na qual vivemos hoje. Como nós falamos e lemos, vê que tudo partiu dali de Gênesis. Como já falamos também em outra hora, e sabemos que Gênesis é o início de tudo, né? Então tudo partiu dali. Esses dois trouxeram a linhagem que temos hoje. Então tudo que vemos no mundo hoje pertence a uma dessas duas linhagens. Ou é a linhagem de Caim, ou é a linhagem de Sete, né? Se você observar agora, apenas em conclusão a esta pergunta, aquela linhagem de Caim ainda existe. Mas, observe, aquela linhagem de Caim ainda existe, mas a linhagem de Sete ainda existe também. A linhagem de Caim ainda existe. A linhagem de Sete ainda existe. Ambos vieram do mesmo modo. Ambos vieram do mesmo modo. Os filhos de Caim estão aqui, nesta noite, em Jeffersonville. E eu diria, aqui em Cariacica, né? Os filhos de Caim estão aqui nesta noite, em Cariacica. E os filhos de Sete estão aqui em Cariacica. Né? Ele está falando lá em Jeffersonville, eu estou colocando Cariacica, nesta noite. A corrente sanguínea se enfraquece e se vai, porém, aquela linhagem ainda resiste. Aquela linhagem ainda resiste. Agora, Caim e sua linhagem, eles eram cada um bastante religiosos, pessoas bastante famosas, eles eram cientistas e doutores e construtores e trabalhadores e homens inteligentes, mas toda aquela linhagem de Caim foi rejeitada o tempo todo. E do outro lado, e do lado de Abel, eles não eram construtores, nem educadores, ou homens espertos, eles eram mais ou menos como criadores de ovelhas, ou camponeses, que apenas andavam pelo Espírito. De onde vem a linhagem de Sete? É uma linhagem que anda pelo Espírito, que anda de acordo com a palavra. Eles não são espertos, eles não são educadores, eles não são construtores, não. Eles são apenas homens que andam com a palavra, que andam no Espírito. Por isso, há uma linhagem que manifesta a civilização de fé. Né? E nós estamos crendo que somos desta linhagem. Né? E o diabo trabalha, para colocar a amnésia. Para colocar a amnésia. Mas Deus desce, a palavra é revelada para tirar a amnésia. Porque o profeta fala assim, eu quero colocar isso aqui, na rocha que Moisés tocou e que jorrou água no deserto, né? E aquela rocha, nós sabemos que aquela rocha era Cristo, nós sabemos que aquela rocha acompanhou eles pelo deserto, né? Então o profeta fala, se não estiver enganado, na mensagem é sempre presente a água da rocha, o profeta fala que naquela rocha vieram algumas abelhas e elas colocaram mel naquela rocha. Então naquela rocha tinha mel. Naquela rocha
tinha mel. Então, aquela rocha, as abelhas produziram mel ali. Então naquela rocha tinha a água, jorrava a água, e tinha mel naquela rocha. Daí nós vamos entender que lá na frente foi por isso que Davi falou sobre mel na rocha. Porque nós já vimos isso e aprendemos que não há nada novo debaixo do céu, tudo que já foi. Então Davi estava falando o que já tinha acontecido no passado, né? E nós sabemos que a rocha, o profeta fala que quando a ovelha era ferida, né? Então eles levavam aquela ovelha ali, deixa eu ler esse parágrafo aqui, para fazer uma base no que nós estamos falando agora, né? O caminho de Deus feito para nós, 184, ele fala. Eu penso em Davi, antigamente, aleluia, sim, Senhor, quando ele disse onde ele falou e disse, provai e vede que o Senhor é bom. E provai e vede que o Senhor é bom. Tem gosto de mel na rocha. De que rocha ele estava falando? Na rocha é Cristo. A rocha é Cristo. Nessa rocha tem mel. Uma pequena velha descrição que eu costumava usar, pensando a respeito de umas velhas sacolas que costumava carregar, ao lado deles aqui, um saquinho que eles colocavam mel, e os pastores antigamente o faziam. E quando o enfermo a ovelha ficava enferma, toda doente, eles pegavam um pouquinho do mel, da sacolinha, e o colocavam em uma rocha calcária. E chamavam a ovelha doente, e deixavam aquela ovelha doente lamber aquela rocha. E quando ela ia lamber o mel da rocha, ela ia e lambia um pouco do calcário, enquanto lambia o mel. E você sabe o que acontecia? A ovelha ficava boa, né? Agora, quando Deus coloca mel na rocha, e a ovelha ficava boa. E Deus coloca mel na rocha, e é uma expressão que Davi usou, né, que nós vamos ler, já lemos aqui, que provai que o Senhor é bom e tem gosto de mel na rocha. O profeta, na mensagem, em uma das eras, fala em memória qual, ele começa a falar da revelação de Deus, né, dos mistérios que Deus vai abrir, estava abrindo, e mostrando o quadro das eras da igreja. Ele fala, para um crente qualquer, eles desprezam aquela revelação, mas para o eleito isso é mel na rocha, né? A revelação, a palavra revelada é mel na rocha para o eleito, é mel na rocha para a noiva, né? Então ele começa a falar, mostrar como que o mel, as abelhas colocaram mel ali naquela rocha, e Israel, quando estava no deserto, e nós sabemos disso, Israel esquecia com grande facilidade aquilo que Deus tinha feito por eles, do grande livramento, do Mar Vermelho, e tantas outras coisas que Deus havia feito no meio de Israel. E Israel esquecia, muito fácil. Israel vivia esquecendo daquilo que Deus tinha feito, né? E a ciência prova que o mel, deixa eu ler mais um parágrafo do profeta falando, redenção e plenitude e regozijo. Nós já vamos chegar aqui embaixo. Tenham paciência, vamos desfrutando do que Deus está nos dando nesta noite, né? Veja, ele fala assim, você já provou isto? Isto é bom. Também disse, ele repete o que Davi disse, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Tem gosto de mel na rocha. Bastante vezes eu fiz essa observação, muitas vezes, pois quando Davi de outrora, o qual disse isso em seu salmo, também tem gosto de mel na rocha. Então veja, aquela pedra tinha água, jorrava água, a rocha era Cristo, a água é Cristo e ele tinha mel.
né? E o profeta fala que o mel, a ciência descobriu, ela nos revela, que o mel é um excelente potencializador da nossa memória. O mel, ele é um excelente potencializador da nossa memória. Então, por que Deus permitiu ter mel naquela rocha? Era para tirar a amnésia de Israel. Para que Israel parasse de esquecer de quem Deus era, do que Deus tinha feito, do que Deus estava fazendo. Era para tirar a amnésia de Israel. Porque Israel vivia numa amnésia profunda. Israel vivia numa amnésia profunda, esquecendo daquilo que Deus tinha feito por eles. Né? Então Deus vai ali e coloca mel na rocha. E hoje, no tempo que nós estamos vivendo, nós sabemos que Deus tem descido, a palavra tem descido, que é Cristo, para tirar toda a nossa amnésia. E para tirar toda a amnésia, a mel na rocha de novo hoje. A rocha é Cristo, por isso nós sabemos que, como falamos no programa, há 2 programas atrás, a pedra de coroa, que é Cristo, desceu, aquela pedra que foi rejeitada pelos edificadores, né? Então aquela pedra desceu, que é Cristo, e tem mel na rocha. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E tem mel nessa pedra. E esse mel veio, Deus veio trazendo para tirar toda a amnésia. Porque Satanás quer segurar-nos com a amnésia, para que nós não vejamos a nossa linhagem. Para que nós não olhamos e vejamos quem nós somos, de onde nós viemos. Mas tem mel na rocha hoje. A palavra está na terra. A rocha, que é Cristo, está na terra. Né? A pedra de coroa, ele é a pedra, por isso que a Bíblia fala que ele é o primeiro e ele é o último, né? Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, ele é a pedra angular, né? Ele é a pedra principal e ele é a pedra de coroa. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é tudo, né? Ele é maravilhoso, né? Então vamos mais aqui, que nós já estamos chegando. Aí o profeta falando sobre reconhecer a nossa linhagem. A linhagem que manifesta a civilização de fé. Que povo é esse? De onde eles vêm? Por isso a palavra ela vem tirando as escamas dos nossos olhos, porque nós temos que olhar os rastros, né? E nós olhamos para os rastros e nós vemos a nossa linhagem, aí nós vemos William Branham, nós vemos os mensageiros, nós vemos Paulo, nós vemos Cristo, nós olhamos o rastro, né? E nós enxergamos Sete, nós enxergamos Adão, aí nós identificamos, esta é a minha linhagem. E o diabo não quer que você veja isso. O diabo não quer que você olha que você se identifica dessa forma. Não. Ele quer que você pense que você como o profeta disse na mensagem, a deidade de Jesus Cristo. Ele quer que você pense que você é uma gentinha acovardada, medrosa. Aí ele fala, não, o profeta fala, não, a deidade está em você, irmão. Então você não é uma pessoa acovardada qualquer, né? Você é a deidade andando em 2 pés. Não é isso? Maravilhoso isso, né? Então, na mensagem de comunhão, o profeta fala aqui, só para nós entendermos um pouco mais do que nós estamos falando, e vamos chegando aqui a algum lugar aqui. Mas ainda assim, ele fala assim, uma vez eu olhei para cima e eu disse, eu não sou filho de Charles e de Ellen Branham. Há algo chamando, como minha pequena águia. Eu não sou uma galinha. Há algo acima, além, em algum lugar, o grande Jeová, seja lá quem tu fores,
abra caminho, eu quero ir para casa. Há algo em mim clamando, chamando. Então, quando chegamos a esse ponto, o profeta reconhecendo aqui a sua linhagem, como nós já falamos isso outrora, onde ele reconhece que ele não era apenas filho de Charles e de Ellen Brana, né? O nome, deixa eu ver aqui, Ela, porque tem 2 L's. Ele não era filho de Charles e de Ellen Brana. Ele estava agora reconhecendo a sua linhagem. Ele estava agora reconhecendo a sua linhagem. Aí ele já não estava mais preso a nenhum afeto, ele já não estava preso a nenhum laço de nada, ele estava reconhecendo a sua linhagem. E é esta linhagem que traz a manifestação da civilização de fé. Olha, o profeta fala assim na mensagem da grande comissão. A grande comissão, parágrafo 13. Ele fala assim: vi orações realizarem milagres. Sim, nesses últimos dias, nessa era moderna na qual estamos vivendo, tenho visto mais milagres que Jesus Cristo realizou. Tenho visto mais milagres que Jesus Cristo realizou em minhas reuniões do que já li em todo o seu livro. Jesus Cristo já realizou mais milagres em minhas reuniões. Veja que não era o profeta, não era o William Brana que estava realizando milagres, era Jesus Cristo. Era Jesus Cristo, né? Jesus Cristo já realizou mais milagres em minhas reuniões do que já li em todo o seu livro, desde Gênesis a Apocalipse, e todos do mesmo gênero, e ele continua o mesmo, ele simplesmente não muda. Agora, estamos vivendo em uma era moderna, científica, uma era do sabe-tudo, onde tudo é provado pela ciência. Onde tudo é provado pela ciência. É uma era dos sabichões, diz o profeta. Onde eles acham que sabem tudo mesmo. Né? O profeta fala isso na mensagem também, era de Laodiceia. É uma era que se orgulha, se jactancia dos seus conhecimentos, daquilo que eles acham que sabe, né? E Deus vem em Apocalipse capítulo 13, quando ele fala da era de Laodiceia, e ele fala, não sabe que é miserável, pobre, cega e nu. Não tem nada. Não tem nada. Se vangloria de ter tantas coisas, se vangloria de ter tantos conhecimentos, mas não sabe, mas não tem nada, e é chamada pelo profeta a era dos neuróticos, a era dos loucos, a era dos loucos. Mas nós não temos nada com eles, nós estamos falando da linhagem que vai manifestar a civilização de fé, a linhagem que manifesta a civilização de fé, os cientistas espirituais. Cientistas espirituais. Deixa eu terminar aqui a leitura. Científica, uma era... Perdão, deixa eu parar aqui. E uma era do sabe-tudo, onde tudo é provado pela ciência. Se você simplesmente voltar na Bíblia, você descobrirá que essa é exatamente o tipo de era que eles tiveram antes da destruição antediluviana. A mesma coisa. Os mesmos espíritos. Por isso que Jesus disse que como foi nos dias de Noé, assim seria também nos dias da vinda do Filho do Homem, né? Todos vocês sabem disso. E os descendentes da linhagem de Caim se tornariam cientistas. A linhagem dos filhos de Sete era espiritual. Veja, os descendentes da linhagem de Caim, cientistas.
inteligentes, construtores. E a linhagem dos filhos de Sete era espiritual. Essas duas diferentes classes de pessoas existem hoje. Cientistas e pessoas de mente espirituais. Cientistas e pessoas de mentes espirituais. Pessoas de mente espirituais. E os cientistas. Né? E os cientistas. E existem pessoas de mente espirituais. São pessoas que, essas mentes espirituais, são a linhagem de Sete. E nós o colocaríamos, ou colocaremos, também, como cientistas espirituais. Se a linhagem de Caim trouxe os cientistas, a linhagem de Sete também traz cientistas. Mas cientistas espirituais. Cientistas que têm a fórmula para o rapto. Ninguém mais tem essa fórmula para o rapto. Só os cientistas espirituais. Essas duas diferentes classes de pessoas existem hoje. Cientistas, que são os de Caim, e pessoas de mente espiritual. Elas devem estar trabalhando juntas. Mas são realmente diferentes. Vivendo no mesmo mundo. Vivendo, às vezes, dentro de uma mesma igreja. Cientistas e cientistas espirituais. Pessoas da linhagem de Caim e pessoas da linhagem de Sete. Às vezes vivendo juntas, às vezes trabalhando juntas, às vezes dentro de uma mesma igreja, mas vindo de linhagem diferente. Né? Vindo de uma linhagem diferente. Por isso que Deus tem abrido os nossos olhos nesse tempo para vermos de onde nós viemos. Porque se existe uma civilização de fé, né, nós não vamos dar conta de falar tudo aqui nesse programa de hoje, possivelmente voltaremos no próximo programa para falar um pouco mais sobre esse assunto, essa civilização de fé. Se existe uma civilização de fé, nós temos que entender de onde ela vem, e como ela se manifesta, e quem são esses. Né? Aí onde nós queremos chegar, e não vamos dar conta de chegar nesse programa de hoje. O tempo passa muito rápido, nosso tempo praticamente já está se esgotando aqui, né? E nós queremos ver da onde eles vêm, como eles chegam, como eles se manifestam. Que povo é esse? Que cientistas são esses? Que civilização é essa que nós vamos ver que ela é tão poderosa? E não é que ela tem poder, mas ela traz consigo um poder que é dado a ela, uma virtude que é dada a ela, para manifestar, né? Vamos deixar para o próximo programa, né? Mas veja, porque essa civilização que nós temos aqui, o profeta disse, essa civilização aqui não é de Deus. Essa civilização que nós vivemos aqui não é a civilização de Deus. E nós vamos ver como que essa civilização de fé, esse povo, essa nova civilização, se assim podemos chamar, como que ela se manifesta aqui, como que ela desce depois, em Apocalipse capítulo 19, e ela estabelece um reino. E aí vamos ver o que é, aí o mundo vai ver o que é uma civilização. O que é realmente uma civilização? Mas ela passa por aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E essa civilização aqui não é de Deus. O profeta fala assim, já estamos entrando para o nosso final aqui, o tempo já está acabando. A civilização não é de Deus. Porque deixa-me mostrar-lhes. Nessa civilização,
quanto mais civilizados nos tornamos, à medida que trabalhamos por meio da ciência, estamos sempre nos matando a nós mesmos. Vê? Estamos sempre nos matando a nós mesmos. E essa civilização chegou ao seu apogeu agora. E temos morte nessa civilização. Temos pecado nessa civilização. Temos enfermidade nessa civilização. E isto não pode ser de Deus. Mas nós vamos chegar no próximo programa. Há uma civilização onde não tem morte, onde não tem pecado, onde não tem enfermidade. Aí é a civilização de Deus. E aonde está esse povo? De onde eles vêm? De onde eles vieram? Como eles chegaram até aqui? De qual linhagem eles vieram? Vamos chegar nisso no próximo programa, vamos entrar nisso, se Deus assim nos permitir, né? O nosso tempo já está esgotado, né? Deus continua nos abençoando, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Agradecemos a todos pela sua audiência. Segundo os meninos, nós tivemos um pequeno problema na internet, então agora a parte, eu creio que estava apenas sendo gravado, então não temos nome, não temos audiência, mas Deus te abençoe, Deus te recompensa. Obrigado pela sua presença conosco, né? E Deus continua te abençoando, no nome de Jesus Cristo. Até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. E como sempre falamos, não perca o sobrenatural, porque Ele está acontecendo. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Eles voam como águias e se alimentam de toda palavra que sai da boca de Deus. Eles rompem com a gravidade, eles trazem a eternidade em si, a eternidade. Eles podem ministrar, eles têm acesso ao santo lugar, eles discernem o tempo e a estação, eles são os valentes de Gideão. Eles são civilização de fé, uma nova criação, astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Civilização de fé são aqueles dos tais do profeta, profecia, cientistas, espírito. Eles enxergam o invisível e desafiam o impossível pela fé, pela fé. Eles receberam um novo nome, eles viram o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens em poder e glória. Eles são os filhos do jubileu, predestinados para ter o que Adão perdeu. Eles reaviram a possessão e deixaram a obra da escravidão, porque eles são civilização.
geração de fé são aqueles dos tais do profeta, profecia, cientistas, espírito